12 de maio de 2016. São Paulo com um olho no Atlético Mineiro e outro na arbitragem tem dúvidas da equipe para a Copa Libertadores. Do lado do Atlético Mineiro, força total para a partida contra o São Paulo aqui mesmo no estádio do Morumbi. Santos entra em campo logo mais diante do Galvez em Rio Branco, no Acre, com time reserva. Luca comemora a renovação de contrato com o Corinthians, mas revela mágoa com torcedores que o chamaram de mercenário. E ainda, as notícias do Palmeiras. Cruzeiro vence Londrina e avança na Copa do Brasil. Paysandu é campeão da Copa Verde e torcidas brigam no gramado após apito final. Olá, boa noite! O Morumbi vai ferver, hein? Com a presença de mais de 50 mil torcedores, São Paulo e Atlético Mineiro fazem logo mais às 9h45 o primeiro confronto pelas quartas de final da Libertadores. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Boa noite, Gavini! Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, estamos aqui à frente do estádio do Morumbi. Aqui atrás você pode ver o portão, onde daqui a pouco não, às 8 horas da noite, né, daqui um tempinho ainda, daqui quase 2 horas, vão começar a chegar as delegações de Atlético Mineiro e São Paulo, os dois times que brigam ainda para manter viva a esperança do Brasil conquistar a Copa Libertadores da América na temporada de 2016. Um jogo que promete ser muito equilibrado e que vai contar muito o fator casa. O São Paulo tem jogado muito bem dentro de casa. Os melhores jogos do São Paulo na temporada aconteceram exatamente dentro do Morumbi. A impressão que dava é quando o São Paulo não podia jogar aqui no começo do ano por conta da reforma do gramado, o São Paulo perdeu um pouco da sua identidade, então aposta todas as suas fichas nesse confronto dentro de casa no Morumbi. Por outro lado, o Atlético Mineiro, quando joga dentro de casa, quando joga na Arena Independência, é realmente muito forte também. É a aposta do Atlético conseguir um bom resultado aqui para levar a decisão lá para Belo Horizonte. Vamos acompanhar como é que foi a preparação das duas equipes. São Paulo e Atlético Mineiro vieram aqui para o Morumbi ontem para fazer o último dia de preparação. Vamos ver primeiro como é que foi a preparação do Tricolor, o último dia, na reportagem de Adriano Dolfi. O clima é de Libertadores, com direito à declaração do presidente do São Paulo, reclamando de erros da arbitragem contra a equipe no torneio. O técnico argentino, Paton Bausa, fez coro, mas preferiu elogiar o árbitro da partida, o colombiano Vilmar Rondán. Creo que nos vai dirigir, para mim, um dos melhores árbitros de Sudamérica. Eu acredito que o árbitro que vai apitar o jogo de hoje é um dos melhores da América do Sul, Vilmar Rondán. Estou seguro que será uma boa arbitragem e acho que não haverá problemas para nenhuma equipe. E creio que não vai haver problema para nenhum dos dois equipos. Até a hora da partida, quem vai sentir a pressão é o técnico do São Paulo. Tudo por causa de 2 problemas médicos de última hora. Mena sentiu um problema no tornozelo e deixou o treinamento mais cedo. Michel Bastos, que se recupera de uma lesão na coxa, atuou apenas no time reserva. Matheus Reis e Wesley já estão a postos e só devem saber se vão para o jogo ou não, momentos antes da partida. É uma decisão que vou tomar É uma decisão que vou tomar 1 hora, 1h30 antes do jogo. Quando chegarmos aqui, vamos ver como se sentem e aí sim tomar a decisão se começam a partida ou não. Tomar a decisão se vão começar o jogo ou não. E fica a dúvida se num aspecto talvez o São Paulo leve vantagem. O time descansou no final de semana, enquanto o adversário jogou e perdeu uma final de campeonato. Não foi todo o equipo titular. Não foi toda a equipe titular que jogou. Nem pensamos no que já passou. Temos a cabeça focada no Atlético. Temos visto os vídeos dos últimos jogos deles fora de casa. Sabemos como jogam e tomara que possamos nos dar bem. Vamos ver. Sabemos como joga, pero bueno, ojalá que nos salga bem. Vamos a ver. Certeza de vantagem mesmo será na arquibancada. E essa, Paton gosta. Está ansioso para os 60 mil São Paulinos lotarem o Morumbi. Eu acredito que é a principal força que temos. É um orgulho e devemos tentar desfrutar disso também. Claro que vamos dar tudo de nós, mas temos que saborear este momento, porque é muito difícil chegar aqui. Porque é difícil, muito difícil chegar até cá.
como você pôde ver, o São Paulo vai trazer os jogadores que estão como dúvida, o Mena e também o Michel Bastos estão relacionados pelo treinador. Só aqui mesmo no estádio do Morumbi é que vai haver a definição se eles vão para o jogo ou não. O Wesley joga normalmente, se não tem nenhum problema, vem jogando, jogou semana passada no lugar do Ganso na partida lá no México. Agora, o detalhe é o substituto do Mena. O Matheus Reis não joga uma partida oficial pelo São Paulo há 5 meses. Na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, foi o último jogo que ele jogou. No Campeonato Paulista desse ano ele não foi inscrito, por isso não foi utilizado, mas o Edgardo Bausa diz que confia no jogador e que ele está treinando bem e por isso deve ganhar uma oportunidade caso o Mena não possa mesmo jogar. O Atlético Mineiro também tem problemas, tem dúvidas no ataque, tem uma dúvida na verdade no ataque e treinou ontem aqui no estádio do Morumbi, ontem à noite. Quem acompanhou foi o repórter Vinícius Rodrigues. Depois de perder o título mineiro para o América, o Galo tem uma missão difícil para avançar às semifinais da Libertadores. O adversário do time, o São Paulo, é tricampeão do torneio e o técnico do lado de lá já conquistou a América 2 vezes. Em compensação, o Alvinegro venceu a Liberta em 2013 e o treinador Diego Aguirre tem no currículo uma conquista em 1987 pelo Peñarol como jogador. Contudo, o São Paulo folgou no final de semana e o Galo se desgastou em uma final bastante acirrada. Fizemos um grande esforço jogando quarta com Racing e domingo outro jogo importante. Pero agora é momento de pensar positivamente e a motivação tem que ser tão grande que tem que superar qualquer dificuldade ou algumas vantagens ou desvantagens físicas que possa ter. Fisicamente nosso time vem muito bem, né? Claro que a gente acaba de vir de uma decisão, tem jogadores que estão jogando várias partidas, mas espero que a gente não sinta isso, até porque nosso time é um time muito rápido e está acostumado a jogar com bastante velocidade. O time mineiro fez o reconhecimento do gramado no Morumbi e o técnico uruguaio não revelou a equipe que vai a campo. Porém, baseado nos treinamentos anteriores, o time deve ter Vitor no gol, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Eraso e Douglas Santos na defesa, Leandro Donizete, Rafael Carioca e Júnior Urso no meio de campo e mais à frente Robinho, Lucas Prato e a grande dúvida, Patrick, Yuri, Cleiton e Casares disputam a última vaga ofensiva. Confere a escalação, professor Aguirre. Não, eu não vou falar do time, se vai jogar um jogador ou outro, não é momento de falar. A seu favor, a equipe do Atlético Mineiro aposta no retrospecto recente positivo contra o São Paulo. Em 2013, ano em que o Galo foi campeão da Libertadores, foram 4 partidas contra o tricolor do Morumbi. 3 vitórias para o lado mineiro e apenas 1 para os paulistas. Para acirrar ainda mais a disputa, o presidente do São Paulo concedeu coletiva criticando a arbitragem do torneio. Algumas situações nesta Libertadores da América nos causaram preocupação. E isso fez com que nós nos dirigíssemos à Conmebol para que, enfim, fique registrado assim aquilo que nós entendemos que não deva mais ocorrer e que infelizmente ocorreu e aconteceu muito com o São Paulo. Na Libertadores tem os melhores árbitros da competição e eu estou muito tranquilo. Não tenho tempo para pensar nisso. Não é um tema meu, não é um problema. Toda a confiança para a arbitragem, porque se buscamos fantasmas aí, acho que não dá. Ingredientes de sobra para um São Paulo e Atlético Mineiro mais que emocionante esta noite na capital paulista. O Atlético Mineiro com uma dúvida no ataque, porque o Carlos não pôde vir para São Paulo, machucado ficou, mas são 4 jogadores que o Aguirre vai ter que escolher aí, entre 4 jogadores que o Aguirre vai escolher para colocar em campo. Claro que ele já decidiu, né? Tá só fazendo esse mistério, como é habitual nesses momentos decisivos. Agora vai ser um retorno do Diego Aguirre aqui ao Morumbi. Pouca gente lembra, mas o Diego Aguirre jogou no São Paulo em 1990. Ele se destacou em 87, quando fez o gol do título do Peñarol na Libertadores. Foi contratado pelo Internacional e veio para o São Paulo exatamente quando
Pablo Furlan era o técnico do São Paulo, o uruguaio Pablo Furlan indicou a contratação do Aguirre, mas o Aguirre não ficou muito tempo por aqui não. Ficou 6 meses no São Paulo, disputou 17 partidas, fez 7 gols, até que não foi um desempenho ruim. Mas a partir do momento em que o Pablo Furlan deixou o comando do São Paulo e o Tele Santana assumiu, o Aguirre não jogou mais com a camisa do tricolor e o Tele, claro, a partir daí, de 90 para frente, conquistou muitos títulos pelo tricolor paulista. Começou a era de ouro, mas terminou a era do Aguirre no São Paulo com a chegada do Tele. Michele. Tá certo, Fernando Gavini, o mais novo casado do Departamento de Esportes. Sábado tem a festa, depois eu passo o endereço, todo mundo convidado aqui. Boa noite, Osmar Garrafa, boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente, desde a última segunda-feira, vem falando muito dessa partida, uma partida importante, uma partida decisiva que vai apontar qual brasileiro, né? Continua ainda brigando pelo título da Copa Libertadores da América. Disse na segunda, aqui ao lado do Flávio, que é um jogo muito igual, deixaram o São Paulo chegar, tem toda uma tradição o São Paulo tem algumas peças individuais que podem decidir, como Calério, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos, que é dúvida, acredito que deva jogar, né? Tem esse problema, se não joga o Michel, entra o Wesley e muda um pouco, acho que até muito a forma do São Paulo jogar, são características diferentes do Wesley, que é um jogador mais de meio campo, o Michel já é um jogador que aprofunda mais, que aparece mais dentro da área. Pela lateral esquerda, o Mena ou o Matheus Reis, enfim, são os problemas que o Paton vai administrando. Essa história, Flávio, do Leco vir ontem a público, reclamar de arbitragem, São Paulo sim teve alguns problemas, como todo mundo tem. Não é? Mas me parece uma estratégia que já está um tanto quanto ultrapassada, querer colocar uma pressão no árbitro. O que vale é o seguinte, o São Paulo tem time, a condição é de igualdade contra o Atlético Mineiro, vai jogar no estádio do Morumbi, isso no primeiro momento me parece favorável, você decide no Atlético, hoje o São Paulo joga por uma vitória simples, né? Não tem a obrigação de fazer 2 ou 3, é óbvio que se fizer 2, 3, 4 de vantagem, melhor, mas 1-0 serve, aí ele passa a pressão para o Atlético para o jogo da volta. Já o Galo Mineiro vem, Flávio, com a perda do título do Mineiro, né? Mas isso para mim não vai refletir dentro de campo, é uma outra competição, é uma outra história, é um time qualificado com jogadores importantes e experiente, no caso do Robinho. Nessa dúvida que o Aguirre levanta aí, que o Vinícius trouxe com 4 jogadores, para mim é o Patrick, que é o jogador que atende mais os interesses do treinador. O Patrick é um jogador que joga para a equipe, joga pro time. E hoje, como o Atlético, no meu entendimento, é um time que vem para São Paulo para tentar fazer um golzinho, né? Ou seja, o Atlético tenta fazer um golzinho. Se levar esse um gol como vitória, ótimo, leva um gol como vitória. Se não, leva talvez um empate com gols, o que seria ideal. Levou um empate com gols, meu amigo, aí é ir para Belo Horizonte, vai dormir hoje no hotel, amanhã chave na recepção e tranquilo, volta para BH para decidir lá em Minas Gerais a vaga com o São Paulo. Flávio. Boa noite, Garrafa, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Realmente é um jogo para o São Paulo tentar resolver a vida dele, como ele fez com o Toluca. O São Paulo, ele fez aquele jogo com o Toluca, que foi o grande jogo do ano do São Paulo e de qualquer time brasileiro nessa temporada. Todos os times que jogaram na Libertadores do futebol brasileiro, ninguém jogou como o São Paulo fez com o Toluca. Em compensação, foi o jogo que o São Paulo fez no ano e mais aquele jogo contra o River. Os outros jogos do São Paulo têm que ser desconsiderados. Já fez jogos pastelônicos como aquele contra o São Bernardo, tomou um show de bola do Audax. Então é um time que a gente não sabe exatamente que time será o que nós veremos hoje. E depois daquele jogo contra o Toluca aqui, teve aquele jogo também pastelônico contra o Toluca lá no México. Então a gente não sabe exatamente o que esperar do time do São Paulo. Ele tem, às vezes, essa coisa de... E não é de hoje, não. Eu lembro que há algum tempo ele jogou uma partida contra o Cruzeiro também ótima, lá em Minas Gerais. É um time meio estranho, esse time do São Paulo. Então, é um jogo para o São Paulo decidir a vida dele. Ele precisa ganhar bem hoje. Se ele ganhar por diferença de um gol, dificilmente ele passa lá em Minas Gerais. Precisa ganhar bem. Se ele ganhar também por diferença de 2 gols, dificilmente ele deixa de passar jogando lá em Minas Gerais. Então é o jogo da vida dele. Eu acho que aí a partida está com o São Paulo hoje. Precisa fazer 2 gols, precisa passar bem, como fez contra o Toluca. Com propriedade, né? Passar com propriedade. Precisa passar por diferença de 2 gols. Um gol, dificilmente o Atlético deixará de vencê-lo lá por 2, 3 gols. E se ele fizer 2 gols, dificilmente o Atlético tira essa diferença. É isso. São 2 times equivalentes. O Atlético acha um pouquinho melhor que o São Paulo, mas não a ponto de tirar 2 gols de diferença por lá. É mais ou menos isso. E esse negócio de arbitragem, cada vez eu estou tolerando menos amadores no futebol. A gente vê a postura do Baldi e a postura do presidente de São Paulo. Um é amador, outro é profissional.
Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber qual será o resultado do primeiro jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Se vence o tricolor, se dá empate ou se o Galo leva essa. Quero saber a opinião do Flávio Prado e a opinião do Osmar Garrafa. O Garrafa falou que dá São Paulo. Acho que dá São Paulo hoje. Dá São Paulo? Lá no site Gazeta Esportiva nós fizemos um raio-x também do jogo. E eu quero saber de vocês agora. Denis ou Vitor como goleiro? Vitor. Flávio? Denis. Ganso ou Robinho? Robinho. E para terminar, tem mais lá no site, tá bom? Mas eu tô dando só aqui um rapidinho. Argentino Bausa ou uruguaio Aguirre? Bausa. Com todo o respeito que o Aguirre me merece, mas o currículo do Bausa, do Paton, é um currículo mais completo. Pode dar empate ou não tem que... Não pode, tem que escolher. Não pode? Não. Então Bausa. Tá certo. Entre no site e confira todas as notícias do seu time. Muito bom. Futebol internacional. Ontem foi uma noite de emoção dentro e fora de campo na partida entre West Ham e Manchester United pela Premier League. Depois de mandar os jogos por 114 anos no Bowling Ground, os Hammers estão de mudança para o Estádio Olímpico de Londres, onde passarão a mandar os jogos a partir da próxima temporada. Ontem foi a última vez, né, que o West Ham mandou um jogo em Uptown Park e a partida teve final feliz para os mandantes. Bola rolando ontem pela Copa do Brasil. Cruzeiro e Bragantino garantiram vaga na próxima fase. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Avaí recebeu o Bragantino na partida de volta e viu a equipe visitante sair na frente aos 6 minutos do segundo tempo com o Zambi, que contou com a colaboração do goleiro Renan. A equipe catarinense, que havia perdido o primeiro confronto por 1-0, foi com tudo para o ataque e chegou ao empate 8 minutos mais tarde com o Tauan, finalizando de primeira, mas a reação parou por aí. Avaí 1, Bragantino classificado também 1. O Cruzeiro foi ao Paraná fazer o jogo de ida contra o Londrina e abriu o placar aos 22 minutos de partida com o zagueirão Bruno Rodrigo, completando o cruzamento de Pisano. Aos 36 minutos, Henrique mandou a bomba de fora da área e garantiu a classificação da equipe mineira, sem a necessidade do segundo confronto. 2-0 para o Cruzeiro. Bom, tá aí, o meu Tubarão foi mal ontem, mas já se esperava isso. De positivo, o Estádio do Café reformado, belíssimo gramado, deram realmente uma ajeitada no Estádio do Café. Agora o Londrina vai para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, pega o CRB no final de semana e tem que começar o pé direito. Do lado do Cruzeiro, mesmo com a classificação, uma incógnita do que a equipe mineira pode apresentar no Campeonato Nacional, que está sem técnico, a diretoria errou, né? O David perdeu uma única partida, deram um pé nos fundilhos do David, aí o Cruzeiro achou que estava vivendo num tempo que não se vive mais. Começou a sair atrás de treinador, Marcelo Oliveira disse não ao Cruzeiro, aí foi o Jorginho, foi o Ricardo Oliveira e agora quero ver o Cruzeiro arrumar um treinador para dar... isso, né? Quero ver o Cruzeiro arrumar um treinador para a estreia já do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, é uma boa lição aí para os dirigentes que trabalham muito mais com a emoção do que com a razão. Confira agora os principais jogos desta quarta-feira na Copa do Brasil. Rogerinho, põe aqui no nosso telão. O Galvez do Acre enfrenta o Santos às 7h30 na Arena da Floresta, em Rio Branco. No mesmo horário acontecem mais 2 partidas. Em Caxias do Sul tem Juventude e Coritiba. E o Paraná recebe a Chapecoense no Durival Brito. Às 9h30 na Arena Pantanal jogam Dom Bosco e Atlético Paranaense. Outros 4 jogos começam às 9h45. O CRB enfrenta o Vasco no Rei Pelé. Na Arena Independência tem América Mineiro e Bahia. O Vitória da Conquista recebe o Santa Cruz no estádio Lomanto Júnior. E no Canindé, a Portuguesa encara o Vitória, atual campeão baiano. E só a correção aqui, saiu o Ricardo Oliveira, né? Quando eu falava que como técnico, na verdade foi o Ricardo Gomes, né? Muito e bem. Também disse não ao é Cruzeiro, jogador. Né? Ricardo Oliveira talvez no futuro, quem sabe, como técnico. Talvez tenha também feito uma proposta e ele não aceitou. Pode ser por aí. Ainda de ressaca após a conquista do bicampeonato carioca, o Vasco volta a campo hoje contra o CRB pela Copa do Brasil. A ideia da comissão técnica é não poupar ninguém para o jogo. O técnico Jorginho falou sobre o confronto. Virar a página rapidamente, a gente festejou o que tinha que festejar até ontem, as entregas dos prêmios e tal,
a partir de hoje, já dentro do trabalho, já gritando com aqueles que estavam ali, chamando a atenção, cobrando deles, mesmo que já virou a página, a gente precisa pensar especificamente na Copa do Brasil. Só para fechar, vai com o time completo? A gente vai observar, o desejo é esse, da gente realmente ir com o time completo, com a força máxima, mas vamos ver naturalmente como os jogadores vão estar reagindo em relação a isso. Temos um cuidado especial em relação ao Luan e o Martin Silva, são dois jogadores que saíram da partida sentindo algumas dores, que a gente vai ter o cuidado necessário, mas sem o desejo não é poupar ninguém, desde que eles estejam em completas condições de jogo. 2016 é um ano de provações para a Portuguesa. Em grave crise financeira, a Lusa não foi bem na Série B do Paulistão e tem toda a Série C ainda pela frente, além da Copa do Brasil. O recém-chegado técnico Anderson falou sobre o desafio de comandar a Rubro-Verde, que hoje enfrenta o Vitória da Bahia no Canindé pela competição nacional. Quanto essa crise política afeta o teu time dentro de campo? É difícil porque, assim, quando acabou a Série A2, a ideia era que a gente já montasse o time para a Série C, né? Ver quem ia permanecer, quem ia sair, quem está terminando o contrato, quem iria chegar. Só que devido a todos esses problemas a gente não conseguiu. Já estou há 3, 4 semanas que acabou a Série A2 e a gente não conseguiu trazer nenhum jogador ainda. O presidente assumiu semana passada, né, o novo presidente. A gente ainda não teve tempo para sentar, para poder conversar e tentar alinhar as coisas. Mas, assim, independente disso, a gente vem fazendo um ótimo trabalho lá. Os jogadores estão desempenhando um bom trabalho também junto com todos nós. Você, como treinador, no começo de carreira, pegar uma Portuguesa que é um rabo de foguete, né? Tem problema para todo lado e ainda ter que trazer resultado sem dinheiro, sem jogadores, é um dos maiores desafios da sua carreira? Com certeza. Já iniciei já com uma situação assim... uma prova, né, para poder passar. Mas eu tô tranquilo, acho que o que a gente pegou pela frente, a gente já estava ciente. Quando surgiu essa oportunidade, eu não tive dúvida nenhuma de que realmente era difícil, mas ao mesmo tempo tem um lado bom, né, de você estar num clube como a Portuguesa, de fazer um bom trabalho, o teu nome tá na mídia, tá no mercado, é isso que eu queria muito. Então, assim, eu tenho certeza que se a gente... conseguir montar um time competitivo aí para o segundo semestre e conseguir alinhar as coisas, eu tenho certeza que o torcedor vai para o estádio novo, vai dar força para a Portuguesa e a Portuguesa vai voltar para o lugar dela, que é na Série A. Tá aí, né, Flávio? O Anderson aí ganhando essa oportunidade, vinha trabalhando na base, esteve domingo no Mesa Redonda, não é? A gente já o conhece desde a época do Corinthians, vimos praticamente crescer o Anderson. Cruzeiro, Isso, São Paulo, uma seleção brasileira. Uma trajetória importante e bonita como atleta. Futebol francês. Exatamente. E agora ganha essa oportunidade aí, ele que vinha trabalhando nas categorias de base. E a gente sabe, e o próprio Felipe Esboril, de forma muito inteligente, acabou mostrando, né, o que não é também segredo para ninguém, que a Portuguesa passa por sérios problemas. É um grande desafio, mas nos grandes desafios é que se mostra o homem. Então, boa sorte ao Anderson, fica na torcida, porque o futebol brasileiro, no meu entendimento, carece de pessoas jovens chegando, treinadores jovens, né, com ideias novas, nada contra os profissionais, que se agreguem, que se somem ideias, né? E tá aí o Anderson, que a gente sabe que vai ter muito, mas muito trabalho. Sorte para a nossa Luzinha. Não, eu acho o Anderson, assim, espetacular, é um profissional sério, tem boas ideias, mas a Portuguesa é o tipo de time que eu vejo com a salvação dela é ser vendida para uma empresa. Virar uma empresa, essa seria a grande solução. Só caiu na mão de incompetentes, venderam a Portuguesa, venderam a classificação Fluminense, aquilo foi safadeza mesmo. Roubaram a Portuguesa durante todos esses anos e tal. Seria ótimo se ela fosse vendida, aparecesse um sheik, alguma empresa mesmo daqui do Brasil, sabe? Pensou o Mário Teixeira dirigindo a Portuguesa, aí viraria uma coisa séria, com pessoas sérias. Só teve de ladrão passando pela Portuguesa durante esses anos todos, foi uma coisa terrível. E ela tem uma marca importante, a marca portuguesa é espetacular. A história da Portuguesa maravilhosa. Mas cai só na mão de ladrão, então não dá, né? Então seria excelente se ela fosse vendida e virasse uma empresa. Seria sensacional. Deus queira que aconteça isso, porque não adianta cair na mão de um para o outro, de outro para um e tal, que ela vai acabar fechando.
ela vai acabar fechando. Ela tem que cair na mão de gente, de profissionais. Mas não adianta contratar profissional, tem que acabar com o negócio de conselheiro, essa porcaria, esse modelo já vencido, caído. Ela teria que virar uma empresa, sociedade anônima, portuguesa sociedade anônima. Seria uma coisa espetacular. Eu sonho que aconteça, que apareça alguém como um sheik, um chinês, alguém, seria espetacular. Eu tenho certeza que rapidamente ela viraria um dos maiores clubes do Brasil. Na reta final da temporada passada e no Campeonato Paulista deste ano, o Santos usou da mesma estratégia. Poupou o elenco principal para os jogos considerados mais importantes e mandou a campo um time mesclando jovens atletas e jogadores do time B do clube. O repórter Fernando Gavini foi conhecer um pouco mais dessa equipe que estará em campo hoje enfrentando o Peixe na Copa do Brasil. O Santos B foi criado em maio do ano passado com o objetivo de dar suporte ao principal. Além dos jogadores com idade estourada para permanecer nas categorias de base, fazem parte do time apostas de mercado feitas pela diretoria. Jogadores jovens contratados de times pequenos passam por aqui antes de ganhar uma oportunidade entre os comandados por Dorival Júnior. Aqui eles mantêm essa alta intensidade de treinamento, essa competitividade, não só nos jogos treinos que a gente faz com o profissional, mas no dia a dia. O Dorival está muito próximo, né? É um alambrado que separa e ele é uma pessoa que tem o olho clínico para as categorias de base, né? Não só para o Santos B, mas até para o Sub-17, para o Sub-20. E a gente tem um relacionamento quase que diário. Quem mais aproveitou as oportunidades que teve foi Vitor Bueno, que ganhou a posição de titular na reta final do Campeonato Paulista. O sucesso dele enche de esperança quem hoje está no Santos B. Entre eles, o meio-atacante Wesley, que chegou ao clube junto com Vitor, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve, agarrou com força e estou muito feliz de hoje ele estar como titular no time principal. E tendo essa oportunidade e fazendo gol, graças a Deus, né? Atualmente, a maioria dos jogadores do Santos B só sobe para o profissional para fazer jogos treinos contra os comandados de Dorival Júnior. A experiência sempre é boa, principalmente pelo contato com jogadores mais consagrados. Emoção grande, né? Poder compartilhar vestiário com grandes jogadores, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, enfim, em outros. E não tem nem explicação, né? Chegar lá, fazer o meu melhor e aproveitar todas as oportunidades que eles estão me dando, né? Enquanto a oportunidade não chega, o jeito é se dedicar aos treinamentos e tentar se destacar. Com quase um ano de vida, o Santos B se prepara para a sua primeira competição, a Copa Paulista, no segundo semestre. Um importante degrau no processo de formação dos jogadores. Isso motiva a gente poder disputar uma competição no segundo semestre, que é a Copa Paulista, da Federação Paulista de Futebol, traz um contágio maior, né? E acho que esse lado como equipe também ajuda a maturá-los. Um dos atletas que ganhará uma oportunidade hoje é o goleiro Vladimir. O repórter Felipe Boril conversou com ele. Nesta quarta-feira, o Santos entra em campo pela Copa do Brasil diante do Galvez do Acre, em Rio Branco. E no gol terá o Vladimir, substituto do Vanderlei. O Santos que terá um time reserva para este confronto. Ainda de ressaca pelo título, Vlad? Olha, não, né? Foi legal, foi muito bom, mais um título conquistado com o Santos, mas passou. Agora já faz parte do passado, vai ficar na história do clube. Agora é pensar no futuro, pensar na Copa do Brasil, uma competição muito difícil. A gente vai para lá com o único pensamento de fazer uma boa partida e tentar ganhar o jogo. Seja sincero, já tinha ouvido falar do Galvez do Acre? Olha, até então não, mas o futebol vem evoluindo cada vez mais, né? Com certeza a equipe deles vai dificultar bastante pra gente, né? E a gente vai com o único pensamento de fazer um bom futebol, tentar ganhar o jogo lá e, se possível, eliminar o jogo de volta. Não só você, mas todo o elenco também será um elenco alternativo em relação ao que ganhou o Campeonato Paulista. Eu queria que você falasse um pouco do Dorival. O Dorival não vai viajar também, vai continuar preparando o time para a disputa do Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser não ter o Dorival no campo? O professor Lucas também tem o mesmo jeito de trabalhar, né? A mesma filosofia. Acho que não vai mudar muita coisa, os dois pensam da mesma forma. Tenho certeza que ele vai ficar aqui
treinando provavelmente a equipe que vai entrar contra o Atlético Mineiro no sábado. Mas a gente vai sabendo que tem mais um ali para nos ajudar lá fora, como o professor Dorival tem nos ajudado. Coisa que eu não gosto é negócio de você trazer coisas desiguais para disputar campeonato igual. Dá para jogar com o Galvez, né? Aí você vai dizer, mas é Copa do Brasil. Mas faz uma primeira fase. E aí os clubes de lá de cima, eles jogam entre eles e tal. Se algum se destacar, ele joga com alguém daqui. O Santos já foi outro dia jogar no Amapá. Agora vai jogar no Acre. E não tem, em todo lugar do mundo tem essas Copas e elas são legais, são muito legais. E a chance para alguém chegar. Que aí aparece às vezes um time, aí ele ganha de um grandão, vira, lá eles brincam, chama como tomba a própria gigante. Copa do Brasil já se mostrou, né? Vira tomba gigante. Mas eles fazem os negócios, eles fazem uma coisa completamente desproporcional. Não dá. Então tem que ter uma coisa, numa primeira fase regionalizada, você pode pôr até mais clubes, né? Verdade. Mas você não pode fazer o Santos 2 vezes já foi lá para a região norte. Não tenho nada contra a região norte, pelo contrário, acho legal, acho que o Brasil é o que é porque tem toda essa diversidade. Senão tem alguma coisa contra a região norte? Claro que não. Mas o que é o futebol na região norte e o que é o futebol na região sul? Você não pode, é completamente desproporcional. Não tem sentido levar o Santos para lá, tanto é que o Santos vai com o time reserva. Qual é o sentido de levar o Santos com o time reserva para lá? Nenhum. Você tem que fazer o quê? Trazer um time com uma força do Norte que obriga o Santos a ir com o time titular, pelo respeito que esse eventual time do Norte que ganhe força, ele obriga o Santos a ir lá com a sua força total. Aí você leva o time todo reserva e o Santos tem que fazer isso mesmo. Vai fazer o quê? Vai levar o time titular? Não tem condição. Então é uma besteira, uma bobagem que se faz, você juntar coisas desiguais, não tem sentido. Regionaliza, coloca mais times de lá, algum time do Norte vai jogar, depois joga com o time do Centro-Oeste. Se algum time dessa região realmente se destacar a ponto de ter que jogar contra um time daqui, aí beleza. Mas se não, para por ali. Aí você fortalece. Outra coisa, entra um monte de dinheiro para o presidente da Federação do Amapá, para a Federação do Pará, para a federação de um monte de lugares aí, e esse dinheiro não chega nos clubes, os clubes continuam sendo amadores. Por quê? Porque eles compram os votos para a CBF através desses presidentes desses locais, de Tocantins e tal, e não entra o dinheiro não chega nos clubes. Então, ele continua essa diferença porque eles compram os votos para a CBF com esses presidentes dessas federações. O dinheiro que chega para eles é grande, mas não chega nos clubes. E aí cria essa desproporção. Então não tem sentido um jogo desse, é uma grande bobagem. Tomara que o Galvez, pelo menos tenha algum jogador que tenha alguma noção, para que pelo menos esse menino aproveite uma chance para vir para cá. Acho que ficou bem claro, isso nada contra o time. É que é desproporcional, é fazer um jogo nosso contra um time profissional. Não tem o menor sentido isso. É o time da polícia, se eu não me engano, uma coisa bem amadora. Não tem sentido isso. É uma decisão, Flávio, eu compactuo praticamente com tudo que você disse, é uma decisão muito mais política do que esportiva. Exato. Os dirigentes, eles pensam politicamente e não esportivamente como deveria ser. Mas já que aí está, até porque essa equipe que o Santos vai enfrentar é uma equipe extremamente amadora, o centroavante desse time, né? Ele é frentista num posto durante o dia, treina à tarde, é um time que foi criado pela Polícia Militar, é uma equipe extremamente amadora, e aqui eu corroboro com o Flávio, não há nenhuma rejeição ao norte do país, não é isso que a gente está colocando. Agora, pronto, isso está definido. O Santos, que não tem nada a ver, no meu entendimento, fiz essa crítica ontem e repito hoje, a decisão do Dorival Júnior, e já foi assim contra o Santos do Amapá, onde o Dorival não acompanhou a equipe reserva. O Santos tem um técnico, esse técnico se chama Dorival Júnior, até porque o Santos no segundo semestre, agora que se avizinha aí, ele perde já para a Copa América 3 jogadores para a seleção principal, 3 jogadores para a seleção olímpica e estarão em campo, mesmo com uma equipe amadora, jogadores que fazem parte da equipe principal do Santos. E o seu técnico tem que estar lá acompanhando, mesmo tendo a estreia no Campeonato Brasileiro no final de semana. Eu não iria não. Não, eu entendo sim. Sabe por quê? Porque o que pensa o jogador, fala, a hora que eu vou jogar, o treinador tem que estar aqui observando, não importa se é uma equipe menor, menor expressão. É descaso com o time B. O Vanderlei recentemente era titular, tem 3, 4, 5 jogadores e o Santos vai perder 6 jogadores do elenco titular. Eu vou dizer mais uma coisa para você.
eu acho que o filho dele já deve estar invocado. Não é o sub-20 do Santos que está indo lá. É o Santos Futebol Clube com jogadores da equipe principal. E esses jogadores devem ser observados pelo seu treinador. O seu treinador deve respeito a esses atletas. Eu entendo. Faz um respeito a decisão do Dorival, da diretoria do Santos, mas não concordo. Entendo que o lugar se é o Santos que joga, o técnico do Santos. Então abre mão da competição. A competição é um esculacho, é uma bagunça. Mas, então olha, isso aí não precisa nem ir para se classificar. Você manda só a camisa e o Santos já mas o Santos foi obrigado a fazer um jogo em meio ao Campeonato Paulista com o Santos do Amapá na Vila Belmiro. Por que não liquidou a fatura com a equipe reserva? Isso aí eu não tenho o menor sentido. Eu acho que não vale nem o desgaste. Ele perde mais tempo fazendo isso, porque ele depois tem um jogo importante. E se perder? Ele dá o treino aqui. O que tem? E se perder? Não vai nada. Perder. Ele ganha aqui, ele classifica. É mais importante o treino que ele vai dar para o time jogar Você conhece goleiro, Flávio. É perder respeito do jogador. O cara já está amargando uma reserva. Aí na hora que ele vai jogar... É mais importante o jogo que ele vai fazer no final de semana, treinar o time. É muito mais importante. Muito mais. Fique aqui, monte-se uma logística, mesmo sendo no Acre, eu acho que está na hora dos profissionais não compactuarem com esse tipo de jogo político que estão fazendo. É jogada de CBF, não tem que fazer isso não. Nessa a gente não vai concordar. Eu acho que não tem que concordar com esse tipo de coisa. Faz muito bem quanto menos representatividade for para lá, melhor para não compactuar com esse tipo de situação. Joga com chumbo, joga com quem tiver lá que é chumbo, né? Que chama o lateral. Só de mandar a camisa do Santos já é muita coisa. Também, né? Coitado do time do Acre, dá dó. Dá dó, mas o Santos não tem nada com isso. Estão usando o Santos para fazer esquema. E outra coisa, não sei não se é porque não assinou com a nossa querida Rede Globo e 5 Esporte Interativo, que já não mandaram 2 vezes para uma viagem tão longa. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini, que segue no Morumbi acompanhando a expectativa para o primeiro confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro pelas quartas de final da Libertadores. Mais uma vez aqui no telão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, de volta aqui ao estádio do Morumbi, onde daqui aproximadamente 3 horas, esse sim vai ser um jogão bem diferente desse que vocês discutiram tanto aí que vai acontecer lá no Acre. A expectativa é de recorde de público aqui no Morumbi. Até domingo foram comercializados 50.995 ingressos, ou seja, todos aqueles que foram disponibilizados para o torcedor comum foram vendidos pela internet e se esgotaram há 3 dias. Ao todo, a carga é de 64 mil ingressos, mas para alcançar esse número total, tem que negociar, tem que vender tudo o que tem de camarote, de cativa, de área VIP e tal, mas a expectativa é que o público de hoje supere o maior público do São Paulo na temporada, que foi exatamente na vitória sobre o Toluca por 4-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O São Paulo, dentro do Morumbi, nesta temporada tem sido muito forte. Começou o ano longe daqui, jogando no Pacaembu, porque o gramado do Morumbi estava reformando. Mas desde que começou a jogar na sua casa, recuperou sua força, 4 jogos, 4 vitórias. Venceu no Campeonato Paulista, ainda jogando mal, o Oeste aqui por 2-1, mas nos 3 jogos que fez como mandante no Morumbi na Copa Libertadores da América, foi muito bem. Goleou o Trujillianos por 6-0, venceu o River Plate, o atual campeão da Libertadores, por 2-1 e depois venceu o Toluca nas oitavas de final por 4-0. É a força desse estádio, a força dessa torcida com a qual o São Paulo conta para tentar superar, para conseguir um bom resultado diante do Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que tem contra o São Paulo um retrospecto melhor. O Atlético Mineiro, em 8 partidas disputadas contra o Tricolor em Copas Libertadores da América, venceu 4 vezes, foram 3 empates e apenas 1 vitória do São Paulo. Os últimos duelos aconteceram em 2013, exatamente no ano em que o Atlético Mineiro foi campeão. As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos, com 1 vitória do Atlético e 1 vitória do São Paulo. Mas no mata-mata, nas oitavas de final, o Atlético Mineiro venceu aqui por 2-1 e venceu também no Estádio Independência por 4-1. Outro jogador que tem um histórico de confrontos contra o São Paulo é o Robinho, que defendeu por muito tempo o Santos, vai jogar contra o São Paulo e tem também um retrospecto muito positivo contra o Tricolor. Foram 16 partidas, 8 vitórias, quer dizer, São Paulo tem que, apostando na força da torcida, vencer
derrubar esse retrospecto ruim, esse retrospecto negativo, para conseguir se classificar. Lembrando que o tricolor, desde 2006, não consegue seguir adiante na Libertadores, não consegue chegar numa final, sempre sendo derrotado, sempre ficando pelo caminho, perdendo para um time brasileiro. Vamos ver como é que vai ser a história que será contada a partir das 9h45 da noite aqui no estádio do Morumbi. Michele. Gavini, muito obrigada. E o assunto agora é a Copa Verde. O Paysandu perdeu do Gama por 2-1, mas ficou com o título da temporada 2016. Com mais essa conquista, a equipe de Belém do Pará ganhou uma premiação de R$180 mil e também garantiu uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana no ano que vem. No estádio Bezerrão, em Brasília, o Gama recebeu o Paysandu para o segundo jogo da decisão da Copa Verde. Raí acertou um belo chute ainda no primeiro tempo e colocou o Papão na frente. Na etapa final, o Gama deixou tudo igual com Grampola de cabeça. Minutos mais tarde, o camisa 9 caiu na área e o juiz marcou pênalti. Ele mesmo partiu para a cobrança e colocou o Periquito Verde na frente. 2-1, placar que não reverteu a vantagem obtida pelo time paraense na primeira partida, quando venceu por 2-0. Assim, o Paysandu garantiu o título. Ao término do jogo, a torcida bicolor invadiu o gramado, causando uma reação nada agradável dos torcedores do Gama, que foram tirar satisfação. Somente depois da polícia intervir, os jogadores do Paysandu puderam levantar o caneco da Copa Verde. O título garantiu o clube da região norte na Copa Sul-Americana do ano que vem. Essas Copas eu acho maravilhosas. A Copa do Nordeste eu acho demais, a Lampions League, acho sensacional. E essa Copa Verde é muito legal também, acho sensacional, como acho que essa Copa Sul-Minas, Rio-Sul-Minas, vai ser uma Copa espetacular. E, se Deus quiser, com o passar do tempo, vai substituir os superados campeonatos regionais. É muito legal, parabéns ao Paysandu e ao Gama também, foi legal. Paysandu, principalmente, o Papão da Curuzu, que é um time que eu admiro muito, teve a ousadia de ganhar do Boca Juniors em La Bombonera, admiro demais esse time. É isso aí, acompanhe as redes sociais do Gazeta Esportiva. Quero aproveitar e mandar um beijão, parabéns para o Sérgio Signorelli, nosso telespectador, Gabriel da Silva Bueno, Mariana Pucci, Garrafa. A nossa audiência lá no Paraná sempre bombando. Um abração para a família de palmeirenses, a família Casarim, lá no norte do Paraná. São todos palmeirenses, mas existe lá um filho bastardo, um corintiano. Um beijão para o Eduardo Casarim, corintiano de 4 costados. Muito bem, é isso aí. No Corinthians, o técnico Tite segue preparando a equipe para a estreia no Brasileirão. O repórter Adriano Dolfi foi conferir a quarta-feira do Timão. Aos poucos, Tite vai remontando o Corinthians, que estreia no domingo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Balbuena treinou entre os titulares por causa do caso de doping do zagueiro Iago. O recém-chegado Marquinhos Gabriel ocupou o lado direito do ataque. Na esquerda, Romero treinou na vaga de Luca. Uma briga sadia, né? Somos amigos. E independente de quem vai jogar, vai haver muito respeito, porque é um cara que trabalhou bastante e que merece a oportunidade. Luca está de contrato renovado e feliz com a resolução do caso. Porém, confessou que ainda está chateado, porque parte da torcida o chamou de mercenário. Foi algumas coisas que a gente acaba escutando de vocês têm o poder de poder falar o que quer e acaba passando informações que não são verdadeiras, acabou me jogando contra o torcedor. Para ficar bem claro agora, né, não houve nada daqueles valores que vocês, não sei de onde vocês tiraram, mas só dessa situação do torcedor com razão ter me chamado de mercenário, mas que fique claro, não houve nada desses valores e agora vamos esquecer isso aí. E apesar de não concordar com uma queda de rendimento, ele sabe que terá que ralar para voltar ao time titular. Se acontecer a troca, cara, eu tô muito tranquilo, não vou me abater não, vou treinar muito, bastante, mais ainda se entre aspas ele me tirar da equipe, vou trabalhar mais ainda para poder voltar. Na outra parte da atividade em campo reduzido, Guilherme foi testado na função de Elias,
que futuramente vai servir à seleção brasileira. Trocas e testes em um elenco numeroso e de qualidade, que precisa conviver com a pressão e também as críticas. As críticas construtivas você pega para você para tentar melhorar, e é isso que eu penso. O torcedor tem razão, o torcedor pensa o que quer, mas às vezes tem que ver o lado do treinamento, que eu treino bastante, treino forte, e para chegar no jogo bem. Tá aí, esse é o Corinthians, né, Flávio? É um Corinthians que vai estrear no Campeonato Brasileiro dentro daquilo que a gente falava na segunda-feira. É um Corinthians que tem o técnico Tite, para um campeonato de regularidade. A gente sabe da força que vai ter esse Corinthians. O Tite já acenou e conversou com a diretoria, claro, dentro da possibilidade do mercado. O Tite não esconde de ninguém. Quer 2 jogadores, um meia e um atacante. Não é? Esses jogadores viriam do mercado internacional, mas a gente sabe o quanto é difícil, até pela situação econômica que passa o país. Comentou-se sobre o Barcos, que é uma negociação cara, um cara que faz gols. Um cara que faz gols, o Tite... Bom nome. O Tite não desmentiu e nem disse que sim, nem disse que não. Mas é um nome, é um jogador que está lá no esporte, enfim. O Corinthians busca alternativas para reforçar o elenco e definitivamente poder se credenciar a favorito do Campeonato Brasileiro. E essas alterações do Tite, agora dá um pouco mais de espaço ao Romero, alguns jogadores que vinham sendo titulares, como Bruno Henrique indo para a reserva, Christian aparecendo como titular, é natural nas equipes que o Tite monta. Foi assim o ano passado, não seria diferente agora, Flávio. Eu acho que o Corinthians chega muito forte. O Corinthians é um time forte, o Tite é excelente, é o melhor treinador do Brasil, disparado. Eu acho que é um cara que pode contar com o Corinthians vai brigar. E na regularidade não tem igual o Tite. Não. O Corinthians é um dos grandes favoritos ao título, sem dúvida nenhuma. Palmeiras agora, o Verdão é destaque no site gazetesportiva.com. A reportagem do site fez uma entrevista exclusiva com o volante Gabriel, um dos xodós da torcida. Ele perdeu boa parte da temporada passada, inclusive a decisão da Copa do Brasil, por causa de uma grave lesão no joelho. Em 2016, o Gabriel quer escrever uma história diferente e aparecer na foto de campeão com o resto do grupo. Na conversa, ele falou sobre a expectativa para o Brasileirão, sobre a pressão no Verdão e o sofrimento que foi ficar longe do futebol. Reportagem exclusiva do site Gazeta Esportiva. Entre lá e confira. O Palmeiras segue treinando aí em Atibaia, fazendo preparação para o Campeonato Brasileiro, e hoje o Verdão confirmou a chegada de mais um reforço. Veja na reportagem do Esboril. O Palmeiras segue desde o início da semana num verdadeiro retiro. A ideia é unir ainda mais o grupo e fazer um campeonato brasileiro que no mínimo traga de volta uma vaga a Libertadores da América no ano que vem, ou, na melhor das hipóteses, conquistar o título, algo que não acontece desde 1994. Por isso, a comissão técnica definiu trazer o grupo para Atibaia, interior de São Paulo. A fase é para testes e desenvolvimento de um novo grupo formado pelo técnico Cuca. Na tarde desta quarta-feira, 3 dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense em casa, o técnico Cuca teve a oportunidade de ajustar o Palmeiras durante o jogo-treino diante do Guarani. As novas contratações do Palmeiras já começaram a chegar. O meio-campista Tietê está integrado ao elenco. Destaque do Audax no Campeonato Paulista, o jogador de 23 anos passou por exames médicos e já trabalha com o grupo. Além dele, o zagueiro colombiano Yerry Mina também já está com o elenco em Atibaia. O zagueiro colombiano chegou ontem a São Paulo e já assinou o contrato com o Palmeiras por 5 temporadas. É visto pela imprensa colombiana como um jogador promissor e está na pré-lista dos jogadores que podem disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O novo reforço ficou impressionado com o Allianz Parque e, em sinal de respeito, tirou o tênis e o boné ao entrar no gramado. Hola, muy buenas noches a todos los hinchas del Club Palmeiras. Les habla Yerry Mina, jugador de Palmeiras. Y nada, quería desearles un feliz día y decirles que voy a dar todo por esta camiseta. Mi Dios los bendiga siempre y vamos a ser campeón con la ayuda de Dios. Tá aí,
isso, Palmeiras, né? O Mina são apostas, é o que eu dizia, o mercado internacional. Ele é grandão pra caramba, viu? Jogou bola na área lá, velho. E o Santa Fé teve um bom desempenho dentro do ele fez gol todo. É um jogador interessante. O Cuca vai dar jeito nesse Palmeiras. Eu tenho dito aqui, tô otimista com esse Palmeiras aí pra sequência da temporada. Só que esse calendário tonto aí, ele só vai poder jogar no segundo semestre, é terrível. Só vai ser apresentado quando terminar, inclusive, o Campeonato Colombiano. E só vai poder jogar se não vier para a Olimpíada. Se vier para a Olimpíada, só depois da Olimpíada. É terrível, né? Um negócio muito chato. Mas, enfim, é mais um reforço para o Palmeiras interessante. Tomara que o Palmeiras vire. Eu torço bastante. Entendo que virou. Resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva, qual vai ser aí o resultado do primeiro jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Deu São Paulo com folga, mais de 80% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Muito bom estar com você, Osmar Garrafa, muito bom estar com você, Flávio Prado. Olha, domingo, Fernando Diniz no Mesa Redonda, hein? Nossa, que legal! Grande convidado, hein? É isso aí, o técnico do ano, né? Do técnico verdade, até agora, o técnico melhor técnico do ano até agora. Sim. Muito bom. Então a gente se vê aqui agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.